החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי. וצדקת נפשי בשאול תחתיה. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. Shalom Aleichem. E é isso aí, gente. Nós estamos aqui reunidos nesse maravilhoso Shabbat, às 2 horas da tarde, com aquilo que mais traz vida para a nossa semana, que é o estudo da Parashá. E essa já é a quarta Parashá que a gente está fazendo aqui no canal, né? Nós, para quem não sabe, nós começamos com Shemot. Antes disso, nós estávamos falando sobre outros assuntos, né? Eu quis montar um caminho para aquela pessoa que não conhece a Torá. Inclusive, se você não conhece a Torá, não sabe o que é Torá, eu já deixo um aviso. Existe uma playlist com apenas 7 vídeos, coisa bem pouca se você for comparar com qualquer outra escola por aí, explicando para você o que é a Torá e falando de assuntos iniciais.
né, para você entender o princípio antes de vir aqui comer uma comida mais reforçada, ok? Eu recomendo que você assista, né, já que você já está aqui, assista essa paraxá e depois inicie os seus estudos no estudo inicial da Torá, ok? Nós vamos ler hoje a porção Itro. Vai falar de Jetro, um gentil, Jetro, um adorador de ídolos, né, que se converteu a Hashem. Olha, acho que essa paraxá ela tem muito para nos ensinar, porque nós vamos ver como que Moshe, né, o líder do povo judeu, o homem mais humilde na face da terra, é isso que está declarado na Torá, como que ele tratou Jetro, idólatra. Nós vamos aprender como que Hashem tratou o povo. Nós vamos aprender muita coisa. E antes de começar, eu vou dar aquele overview da paraxá na introdução. E a gente vai entender o que vai acontecer aqui. Eu acho que todo estudante da Torá, ele tem o desejo de um dia estudar essa paraxá, né? De um dia ensinar, porque essa aqui é a paraxá mais emocionante, ali é o ápice da Torá, é onde é entregue, literalmente, a Torá na mão do povo, na mão dos israelitas. E aqui a gente aprende muito. Pessoal, eu sei que para você pode parecer, nossa, tem muito ensinamento nesses vídeos, mas acredita em mim, a Torá é a única coisa que você estuda para ficar burro. Eu vou explicar isso. É que quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisa para estudar. Mais você vê que a Torá tem muitos assuntos. Por isso que o povo repete a paraxá ano após ano e nunca acaba. Porque é uma coisa divina. Não é como um livro que você compra lá na biblioteca e tem meio e fim. Não, a Torá não tem fim. Né? Então o que eu vou falar aqui talvez seja 1% de tudo que se pode aprender nessa paraxá. E é por isso que é importante que você estude essa paraxá sozinho. Estude com a sua família, com a sua esposa. Se a sua esposa é uma mulher que não crê na Torá, mas ela está aberta ao conhecimento, ela te respeita e ela gosta de ouvir, ensine. Tá bom? Leia a paraxá com ela, guarde o seu Shabat, ensina para os teus filhos. E depois você vem aqui com Yosef Moshe estudar alguns aspectos da paraxá. Ok? É isso que a gente faz. Esse vídeo é mais um apoio aos estudos do que uma substituição dos mesmos. Ok? Então, falando sobre a paraxá Itro, o que eu tenho para comentar com vocês sobre esse overview, né, da paraxá é que Moshe atravessa o mar e Jetro fica sabendo, né? Porque no fim da paraxá, né, depois que eu começar a mostrar as provas arqueológicas, vocês vão saber por que disso, né? Porque justamente ele passa pertinho ali de Midian. Na verdade, os filhos de Israel passaram por dentro do território de Midian, que era da onde Jetro vivia. Aí ele traz a família, e aí ele chega a dar um conselho para Moshe que facilita muito a vida de Moshe, e a gente vai aprender muito com isso. Aí o povo vai até o Monte Sinai, se reúne lá na frente, e tem várias regras. Moshe fica nervoso, e ele fica nervoso não de bravo, mas ele fica nervoso de ansioso, com medo. Sabe quando alguém organiza um evento e a pessoa fica com medo das coisas darem errado? Ele fica assim, dá para perceber, principalmente você lê em hebraico. Ele ajeita tudo direitinho, ele vai até o Eterno, e aí o Eterno desce. Esse é o momento mais lindo. E acontece várias maravilhas. Para você ter uma ideia, os sábios falam que quando Hashem apareceu no Monte Sinai, você vai entender qual é o conceito por trás disso, né? De Hashem aparecer no Monte Sinai. As pessoas morriam e ressuscitavam. Morriam e ressuscitavam de tanta glória e poder. E você vai entender por quê de tudo isso. E aí o povo recebe todos os mandamentos, os 10 mandamentos, e o povo fica aterrorizado e fala: olha, Moshe, a gente não quer mais ouvir o Eterno, não. É melhor você falar com o Eterno e depois você vir falar conosco. A gente não quer uma ligação direta com o Eterno porque o poder dele é muito forte e a gente não pode resistir.
Então, Moshe vai lá e começa a falar com o Eterno. Então, essa paraxá é rápida. Ela só vai falar disso. Mas mesmo falando só disso, tem muita coisa para aprender. Para você ter uma ideia, se você pode observar aí no canto, eu tenho 33 slides. Normalmente eu chego a 25. Dessa vez eu tenho 33 slides para passar para vocês. Porque tem muito conhecimento, inclusive os 10 mandamentos, né? Que aí já tem muita coisa para falar, ok? Então que a Hashem abençoe a gente. Eu espero que você tenha feito a sua oração. Eu sempre faço a minha oração antes de começar o estudo da Torá. E que você também faça isso. E lembre-se que sem o Eterno não tem como compreender nada sobre a Torá. O seu conhecimento vai fechar, sua cabeça fecha. E você não consegue entender nada. Sai daqui como entrou. Então sempre faça uma oração antes do estudo da Torá. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vamos já para o primeiro slide aqui. Se meu computador cooperar. Ok, chegamos aqui. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moshe. Engraçado que no hebraico não está escrito sogro, ele está escrito pai de lei. É diferente, né? Totalmente diferente. O que é pai de lei? Porque Moshe se mudou para Midian, casou com a filha de Jetro, né, que é a Zípora, e por causa disso o sogro se tornou como um pai para ele. Ok? Então vejam só que nós podemos enxergar pela vida de Moshe como você que é filho e conhece a Torá vai tratar o seu pai, que é idólatra. Olha só. Então tem muito por aprender. Isso aplica a seu pai, seu avô, todo mundo. E aplica às pessoas ao seu redor, pessoas que não são da sua família. Então nós vamos aprender com o povo de Israel, né? Fora o que a gente já vê nos estudos de moral e ética que a gente tem no canal. O sogro de Moshe ouviu todas as coisas que Hashem tinha feito a Moshe e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E se você manja um pouco de hebraico e está desconfiado que a palavra ali ouviu é a palavra Shema, você está certo. Literalmente a palavra que a Torá usa para dizer que Jetro ouviu é a palavra Shema do Shema Israel. Isso significa o que, Yosef? O segredo por trás disso é que o Shema, quando usa a palavra Shema, quer dizer que não só que ele ouviu com os ouvidos, mas ele ouviu com o coração. Aquilo marcou Jetro. Foi diferente. Como, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu já vou falar aqui para vocês, Jetro, ele era o maior idólatra do mundo inteiro. Não houve e nem vai haverá alguém tão idólatra como Jetro. Não vai haver. Não existia um ídolo que Jetro não tinha se curvado. Então ele não era só um pecador. Ele, como os outros ficam falando aí, né? Ele não era só um abominável. Ele era um super abominável. Ele era o Superman das abominações. Ele estava quase ali colado com a Satã. De tão perverso que o coração dele era, porque ele era idólatra. Então essa era a situação de Jetro. Mas quando ele ouviu, olha só, ele ouviu o que Hashem fez pelo povo de Israel, e lógico que ele conhecia Bilã, né, que estava lá no Egito, ele conhecia toda a magia negra que existia no Egito, e era uma magia pesada, não era uma magia fraquinha, não era só astrologia, essas coisas. Então ele sabia o peso que o Egito tinha, e ele sabia que tudo que aconteceu, se não for o Eterno, é quem? Entendeu? Então ele entendeu, mesmo sendo idólatra, que Hashem era com o povo de Israel. Então tem aqui um comentário do Rahaim, um grande sábio e erudito da Torá, que ele vai explicar um negócio para a gente muito interessante, que ele comentou assim: talvez nesse caso a Torá quisesse que soubéssemos a grandeza de Jetro, que se converteu à Torá. Embora ele ocupasse uma posição exaltada em seu país, à custa de sua proeminência e provavelmente até da sua riqueza. Só lembrando que o Targum, ele relata Jetro como príncipe, né? Não, aqui a Torá fala que ele é um sacerdote, mas no Targum está escrito que ele era príncipe, ele era um nobre. Tá? Na verdade, a Torá descreve Yitro em um papel contraditório. Embora ele fosse um líder em seu país, e como tal poderia ter escolhido genros proeminentes para suas filhas, ele escolheu um desconhecido para ele, ou seja, Moshe como seu sogro. A Torá, portanto, descreve como um líder em Midian, como o sogro de Moshe.
Naquela época, os outros aspirantes à mão de Zípora em casamento se ressentiram quando Itrô de ter escolhido um estrangeiro itinerante sobre eles. Quando a posição de Itrô como ardente adorador de ídolos, algo que está implícito no seu título sacerdote, a Torá elogia no versículo 11, quando declarou que havia descoberto que o Eterno era superior a qualquer outro tipo de divindade. O fato de que um gentio que ocupou uma posição exaltada em seu próprio país, que era um dignatário, que ele era digno religioso para fazer a volta de 180 graus, se tornar notável para o povo judeu, somente após a Torá nos dizer que esse era um gentio antes da sua conversão. Então a gente vê, por mais terrível que ele era, ele tinha um coração sincero. Inclusive, né, os sábios eles ensinam uma coisa que eu acho tremendo, que é o seguinte: quando a pessoa se converte ao Eterno, não estou falando de judaísmo, não estou falando de cristianismo, nem de nada de ismo, mas eu estou falando de converter-se ao Eterno mesmo, por amor e não por temor, não porque ele teme alguma coisa. Tudo aquilo que ele praticou de ruim se torna mérito. Vamos imaginar que lá no Shammai tem um banco, é só para você entender, um banco celestial, e você que é transgressor, assumido, você, né, só dando um exemplo, a pessoa que é transgressora assumida está em dívida com a Hashem, sei lá, na conta dela está negativa R$1 milhão. Se aquela pessoa se converte por amor a Hashem e deixa de fazer os seus atos, aquele menos 1 milhão se torna mais 1 milhão. E ela se torna uma pessoa muito elevada do dia para a noite, simplesmente porque se arrependeu por amor a Hashem. Né? Eles dão os sábios exemplos seguinte, eles falam de vinha, né? Porque naquele tempo os sábios falavam muito de vinha, agricultura, e tudo era agricultura e sempre dava exemplos em cima disso. Imagina que você plantou várias ervas daninhas no seu campo. E aí você se converteu. Isso compara ao quê? Que você foi lá e arrancou todas as ervas daninhas. E em cada lugar, em cada buraco de cada erva daninha nasceu uma folhinha verde assim, de vinho, de vinha. Quer dizer, com o tempo aquilo vai crescendo, crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tudo que você tinha de ruim se torna bom. É assim que se compara uma pessoa que se converte por amor, não por medo. E veja, né, como eu expliquei do Shema, ele se converteu por amor a Hashem. E ele era um gentil. Né? Vamos continuar. Então, o mesmo verso, e eu trouxe mais um comentário que diz: Jetro, juntamente com Bilã e Jó, foram consultados pelo faraó quanto aos meios para exterminar os filhos de Israel. Onde está escrito isso? Toda a tradição, toda a Torá oral fala disso. O Targum fala disso. O Talmud fala disso, ok? Então está relatado ali nesses 3 livros. E já que a Torá é uma coisa mais direta para que você entenda, né? A Torá não quer ser super detalhista. Esses livros de tradição oral são que dão os detalhes de como aconteceu as coisas. E como ele dissuadiu o faraó de seu desígnio, porque Jetro foi contra. Então, imagina o seguinte: o faraó, antes de matar os filhos de Israel, já tinha aquela profecia que viria um libertador e estava com medo, teve sonho. Você pode ler isso aí no Targum, que vai relatar tudo isso, no livro dos Jubileus também, que é dos Essênios, vai relatar isso. Então ele estava com medo, ele teve um sonho, ele viu que os filhos de Israel tomariam o poder, né? Ele interpretou, os sábios dele interpretaram que os filhos de Israel tomariam o poder no Egito. Aí ele foi falar com esses 3 sábios, Bilã, que é Balaão, Jó, e o Jó mesmo, aquele Jó do livro de Jó, e o Jetro. O Balaão e o Jó recomendaram que jogassem os filhos de Israel no Nilo. Né? Quem começou a recomendar foi Jó. E depois Balaão ficou quieto. E quem fica quieto, consente. Né? Já Jetro veio com a conversa. Não, eu vi o Abraham. O Nimrod tentou queimar Abraham, não conseguiu. E teve Isaac, e teve Jacó, e teve José, que foi governador no Egito. Não, vocês não estão entendendo. Esse povo aí é o povo de Hashem, pessoal. Não vamos queimar esse povo, não. Deixa esse povo seguir a vida deles. Eles não vão tomar ninguém, não. São o povo do Eterno. Então Jetro já veio com essa conversa.
E isso trouxe muito mérito para ele, porque ele conhecia de ouvido o Deus do povo de Israel, né? O eterno Elohim do povo de Israel. Aí continua o comentário. Ele foi recompensado em que seus descendentes, os recabitas, sentaram-se com o Sanhedrin num templo. Depois vamos ver por que isso. E é dito que Jetro e Amaleque foram consultados por Faraó e que ambos aconselharam a lançar os meninos no rio. Mas vendo que Amaleque foi excluído tanto desta vida como da vida futura, Jetro se arrependeu. Ok? Vamos continuar. Vou clicar nesse botão aqui, que ele vai direto. Próximo verso diz: Agora eu sei que Hashem é o maior que todos os deuses, porque nas coisas em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. E no que soberbeceram? O povo do Egito era muito orgulhoso. Para você ter ideia, um hebreu, eles eram considerados lixo. Pastor de ovelha? Ih, isso aí não presta. Pastor de ovelha? O cara que fica limpando, que fica tosquiando ovelha, limpando cocô de animal, isso daí não serve para nada. E deixa eles lá cuidando de ovelha. Eles não queriam nem comer à mesa com um hebreu. Era um povo orgulhoso. Era um povo que se achava superior a todos os outros povos. Ok? Então foi nisso que Hashem fez e derrotou os egípcios, né? Humilhou os egípcios, mostrando, você se acha muita coisa, vou mostrar que seu Deus, que o faraó, que todos vocês não são nada. E quem fez isso? Hashem, tá? E o Riscuni, tanto o Riscuni como o Rabi Ismael, eles comentam sobre esse verso, ele fala, citando que todos os deuses. Isto nos diz que ele tinha pleno conhecimento de todos os ídolos do mundo, que ele não deixou nenhum ídolo sequer sem ser ele amado. Jetro era um super idólatra. Ele não era um qualquer idólatra, ele era um mega idólatra. Ele tinha todos os ídolos na casa dele. E ele comenta, agora eu sei, ele diz, eu realmente conheci anteriormente, mas agora o conheço ainda mais. Hashem quer que nós venhamos saber o Criador, não só conhecer de ouvidos. Bom, o que significa isso, saber Hashem? Porque muita gente conhece o Criador. Nas denominações as pessoas têm ideia de quem é o Criador. Que é aquele que tirou o povo de Israel do Egito, é aquele que conduziu e fez isso, aquilo outro, é o Deus da Bíblia. Ela apenas conhece. Mas o Eterno não quer que você conheça, ele quer que você saiba quem é Hashem. O que significa? Tem aqui um exemplo muito bom. Imagine que você é uma criança, mora com a sua mãe e seu pai ficou muito ausente por causa da guerra. Nos Estados Unidos, ele foi para o Iraque, para o Irã. E infelizmente você nasceu numa época que ele não estava. E você então tem ideia de quem é o seu pai. Você apenas conhece ele. Você ouviu falar que você tem um pai. E que ele está na guerra, que daqui a alguns anos ele volta. Mas somente quando ele voltar e você conviver com ele, aí você vai saber quem é ele. Aí você vai conhecer as manias, o jeito, o que ele fala, o que ele pensa e etc. Assim Hashem quer. Hashem não quer que você apenas seja um mero ouvinte que saiba que Hashem fez isso e aquilo outro. Saiba não, mas conheça que Hashem fez isso e aquilo. Mas ele quer que você saiba por que Hashem fez isso. Como nós estamos estudando aqui agora. Isso é conhecer o caráter do Eterno. E é isso que ele quer para você e para todos os homens. Ok? E nesse verso ele diz, e aconteceu que no outro dia Moshe assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moshe desde a tarde até a manhã. Então Moshe está lá naquele deserto, terrível, sol, calor, sentado naquele trono. E aí chega Jetro, como quem não quer nada, e fala assim, pô Moshe, você não quer ouvir um conselho aqui, ó? Consulta com o Eterno aí, ó. Você não acha melhor você dividir as pessoas em 100, 1000, um líder que vai dirigir 1000 pessoas, o outro vai dirigir 10.000, um vai dirigir 100 pessoas, o outro vai dirigir 10 pessoas. E assim eles decidem, e se o caso for tão ruim que nenhum deles consiga resolver, eles trazem para você, não é mais fácil? Quem está falando isso? É o sábio? Não, é um gentil, porque Jetro não tinha circuncidado ainda.
mas foi um conselho vindo de um gentil que facilitaria a vida de Moshe. Ok? E no Targum, só para título de conhecimento, como está escrito aí na tela, diz: e no dia seguinte, no dia da reconciliação, Moshe sentou-se para julgar o povo, e o povo ficou diante de Moshe até amanhã, até a tarde. Qual é esse dia de reconciliação? Ainda pior, era o Yom Kippur. Né? Assim como Hashem hoje julga todos os homens no Yom Kippur, Moshe estava ali para julgar cada ato de cada israelita. Ok? Então era um dia pesado. E aí, vamos para o próximo verso. Aí vem o Jetro, dá aquele conselho amigão, ó, o Jetro com a mão nas costas do Moshe. E ele fala, dá esse conselho e ele diz, se isto fizeres e Hashem te mandar, poderás então subsistir, assim que todo esse povo em paz virá ao seu lugar. Quer dizer, vai ficar muito mais fácil. E o Ismael ele comenta, consulta o Todo-Poderoso. Se ele te ordenar a fazer isso, tu serás capaz de ficar em pé. Se ele te impedir, tu serás incapaz de permanecer em pé. Então, nos próximos versos da Torá, a gente vai ver que Moshe acatou essa decisão e colocou em prática. Isso facilitou muito a vida de Moshe. Então, nós vemos que Moshe ouviu um conselho de um gentil para administrar Israel. Isso significa que as nações podem sim resolver coisas e o povo de Hashem adotar. Coisa que facilita, por exemplo, computador, tecnologia, se o Brasil desenvolve alguma tecnologia e etc. Existe um limite, é claro. Mas o povo pode adotar para facilitar a vida, como Moshe fez. E a coisa que mais a gente tira é que Moshe não chegou com todo orgulho e falou assim para Yitro, ô Jetro, pô, você nem é do povo, cara. Pô, você nem se circuncidou ainda. Como é que você já quer me dizer o que eu tenho que fazer? Muito pelo contrário. Como um pai de lei, como a Torá fala, ele ouviu o conselho de Jetro. Vamos continuar. Então despediu Moshe o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Por que Moshe despediu Jetro? Aqui não está dizendo que Jetro quis ir embora, mas que Moshe o despediu. Por que isso? O grande Hakamina ele vai interpretar isso para nós segundo a Torá oral. Ele diz assim, convertendo sua família. Olha só que legal. O Urash ele sabe disso. Por quê? Por outro lado, por que enviou o envio, né? Porque o envio foi atribuído a Moshe. Porque era para converter a família de Yitro. E a Torá considera isso para o crédito de Moshe, pois está escrito, os filhos do Queni, sogro de Moshe, ascenderam da cidade para as palmeiras com os filhos de Yehudá e habitou entre o povo. Está escrito lá em Shoftim 1:16. Ok. Vejam só que Yitro chegou, reconheceu que Hashem era um só, e Moshe, muito sábio, falou, agora Jetro, que você sabe que Hashem é um, que você sabe e reconhece o poder dele, vai à tua família e converte ela. Fala desse Elohim lá para a tua família. E olha só que grande ensinamento nós temos. Às vezes você está aí na tua casa e você é o único que reconheceu Hashem. Porque comigo foi assim, Baruch Hashem. Você tem o pai, tem a sua mãe, ou às vezes você é o pai, você tem a esposa, tem a sua filha. Você foi o único. Ou você não tem mulher, não tem nada. Mas você foi o único da sua família. O que o Eterno pede de você? Que você lute pelos seus familiares. E veja que Jetro deu certo. Ele converteu todo mundo. Como está escrito em Shoftim, que isso foi acontecer anos e anos depois. Todo mundo se converteu na casa de Jetro. E uma coisa, quando Jetro chegou, nós não vemos Moshe falando, você é um idólatra. Está vendo o que o Eterno fez lá no Egito? Você está vendo? Quer dizer, você não vê Moshe sendo ignorante. Você não vê Moshe querendo dar risada de Jetro, nem sacanear, nem querer ser, né, que nem uns dizem, quebrando tudo. Você não vê Moshe fazendo isso. Mas ele recebeu com respeito, falou, Jetro se converteu e agora ele manda Jetro para converter a família dele. Ok? Muito interessante. Baruch Hashem.
Opa. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel à terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. E por que você separou isso? Yosef tem uma foto de um casamento aí. Por quê? Primeira coisa que você tem que entender é que o povo de Israel estava indo para o Sinai para casar com Hashem. Por isso que ele é chamado de noiva até os dias de hoje. Quem é a noiva de Hashem? É os filhos de Israel. E a cabeça da noiva é quem? O Mashiach. E por que isso? E por que Israel teve que ficar 3 meses vagando nesse deserto aqui de Midian? Olha só, Midian está aqui. E o povo ficou 3 meses nessa parte aqui. Por quê? Por que não foi direto ao Monte Sinai, que está aqui pertinho? Por quê? Aqui está a explicação para isso. O grande sábio Riscuni, que eu gosto tanto dele, e ele fala, Hashelishi, são 3 meses. É assim chamado porque foi quando os israelitas foram escravizados. Quando eles foram libertados e quando eles se converteram à Torá, o Eterno. Sei que está judaísmo, mas a conversão é o Eterno, não é judaísmo, nenhuma religião. Judaísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo, taoísmo, etc. Nada de ismo. A conversão é sempre ao Eterno. A última palavra de modo reflexivo, com Uresh, que é estranho. Nossos sábios no Talmud Ketuvot nos ensinaram. Diferentes categorias de mulheres convertidas, incluídas aquelas que eram prisioneiras e foram libertadas e convertidas, têm que esperar 3 meses antes que possam se casar com um judeu, para eliminar a suspeita que uma criança nascida entre eles, e para eles, era filho de um gentil antes de se converterem. Tanto por esse motivo, e qual era o outro motivo? Para que ela se adapte ao povo, vamos ver se ela se converteu mesmo ao Eterno. Vamos ver se a fé dela é verdade, se ela não está fazendo isso só porque é um judeu e etc, porque tem dinheiro, porque é bonito, porque não sei o quê. Vamos ver mesmo se a fé dela é real. Então, toda mulher que se converte na Torá, que vem da idolatria, ela só pode ter um relacionamento com o homem da Torá depois de 3 meses firmado. É assim e sempre será assim. Aqui nos Segredos da Torá também é dessa forma. Ok? Sempre e sempre será dessa forma. Então, como os filhos de Israel estavam indo para o Sinai para casar com Hashem, e eles estavam acabando de sair da idolatria, acabando de sair do Egito, com todos os costumes idólatras, cabeça de escravo, como a gente viu nas outras paraxá, tinha que esperar 3 meses. Veja só como Hashem é fiel à palavra dele. Era uma preparação, né? E subiu Moshe ao Eterno. E o Eterno chamou do monte, assim dizendo, assim falarás à casa de Jacob e anunciará aos filhos de Israel. Aí eu tenho um comentário para explicar algo profundo. Eu vou até abaixar meu tom de voz. Eu vou explicar algo tremendo, que eu já tenho explicado nas outras paraxás. Mas agora vai ser mais e mais profundo. A primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte. Está escrito na Torá que ninguém pode ver Hashem. Que o homem não pode suportar ver Hashem. Então como pode ser que Moshe viu Hashem e Moshe foi até o Eterno? Subiu até o Eterno. Está escrito em hebraico isso. Como pode ser isso? Eu trouxe um comentário aqui de Rambam, Maimônides. Esse mesmo Maimônides que eu falei na aula passada, né? Não sei se foi, acho que foi sim lá na Paraxá. E ele fala assim no livro, Guia para os Perplexos. Mais numerosos, no entanto, são as instâncias do primeiro caso, a saber, em que esses verbos são usados em conexão com a revelação da palavra e da glória de Hashem. Por exemplo, e descerei e falarei contigo ali, e o Senhor desceu sobre o monte Sinai. É o que a gente está lendo. O Senhor descerá aos olhos de todo o povo, e Hashem subiu dele, e Hashem subiu de Ávra, e quando por outro lado diz, e subiu Moshe a Hashem, deve ser tomada na terceira significação desses verbos, além de seu significado literal, de que Moshe também ascendeu ao topo do monte, sobre o qual uma certa luz material, a manifestação da glória de Hashem, era visível. Mas não devemos imaginar que o Ser Supremo, ele ocupa um lugar para o qual não podemos ascender ou do qual não podemos descer.
ao qual podemos descer ou ascender, desculpa. Ele está longe do que os ignorantes imaginam. Por que ele está falando isso, o Rambam? Porque está ali na fé judaica, na fé do povo de Israel, que o Eterno ele é incorpóreo. Imagina você estar desenhando alguma coisa no papel. Você desenha um boneco, um palito. Agora tenta você entrar dentro do papel. Não vai dar certo, você não cabe dentro do papel. Assim também é o Eterno. O Eterno não cabe na nossa realidade, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é luz. O mundo não aguentaria, a terra se desfaria, os seres humanos se desfariam, o universo se desfaria e acabaria tudo, porque o Eterno é muito poderoso. Mas, da mesma forma, o Eterno precisa se comunicar com os filhos de Israel, precisa se comunicar com os seres humanos. E como que Hashem faz isso? Imagina uma coisa. Você não pode entrar dentro do papel, mas você não poderia desenhar um personagem para que esse personagem representasse você? Não que ele seja você, mas ele pode representar você, ele pode falar por você, e tudo que você fala ele diz, etc, etc, etc. Assim também a gente se manifesta neste mundo onde não é suportado a sua presença. O Eterno, ele tem um representante, alguém que é como uma ponte do nosso mundo para o mundo do Eterno. E quem é esse? Nós vamos conhecê-lo. Agora eu vou provar para você o que eu estou dizendo. Diz lá em hebraico: O Moshe Allah el Ha-Elohim Vaikra Elal Hashem. Moshe subiu até o Eterno, Elohim, e Hashem falou com ele. Olha só que esquisito. Está escrito em hebraico Elohim, quer dizer, Moshe subiu para o Elohim, mas Hashem falou com ele. São duas coisas, palavras diferentes. Não seria mais óbvio ter escrito a mesma palavra, se fosse Elohim, Elohim nas dois lugares, se fosse o nome do Eterno nos dois lugares, mas não, há uma diferença. Por quê? Porque a palavra Elohim, ele se aplica a qualquer coisa, a qualquer pessoa, que é um juiz. Inclusive a Torá chama juízes de Israel de Elohim. Olha só que legal. Então vejam, né, que são coisas diferentes. Moshe subiu para falar com Elohim e Hashem falou com ele. E por que isso? Porque existe um anjo chamado o anjo da face de Hashem, que é conhecido como Metraton, que representa o Eterno em nosso mundo. Para você ter uma ideia, um rabino que ascendeu aos céus, assim como Paulo, assim como outras pessoas da Torá tiveram essa oportunidade, ele viu esse anjo Metraton. Diz que a glória dele era tão grande que ele pensou assim com ele: realmente existem dois deuses. Realmente é verdade que não existe só um Criador. E aí na mesma hora ele viu que esse Metraton, esse anjo, começou a ser castigado com uma vara de fogo, para mostrar para ele que não, por mais que ele seja glorioso, só existe um Hashem, e ele é somente o meu representante. Ok? E tem um verso de Shemot que ele fala: eis que envio um anjo diante de ti. Veja que não é qualquer anjo, é um anjo, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho te aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Olha só. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Porque o único que pode perdoar é o Eterno. Porque o meu nome, Hashem, está nele. E olha só que legal. O nome Metraton, se você jogar na gematria, o nome dele é o mesmo número que o nome Shaddai, que é o nome do Eterno. Então ele realmente tem o nome do Eterno. Com o meu nome está nele. Isto segue no começo do versículo. Tenha cuidado em sua presença, pois o meu nome está ligado a ele. Nossos sábios disseram que esse anjo é Metraton, cujo nome é o mesmo que o de seu mestre, Hashem. Para Metraton, com o mesmo valor numérico que Shaddai. Tá vendo? Ele é igual a Shaddai, 314, que é o número numérico. Se você não sabe o que é isso, é que cada letrinha dessa equivale a um número. Em hebraico nós não temos número, 1, 2, 3, 4. É tudo por letras, entendeu?
o Aleph vale 1, o Bet 2, o Gimel 3 e assim vai. Então cada letra dessa também é um número. Então o mesmo número que dá em Shaddai é o mesmo de Metraton. Meu nome está nele, no entanto ele não pode ser adorado, pois a mesma passagem diz, não me troque por ele. Então o que a gente entende? Passar aqui conceito judaico mesmo, profundo. Esse Metraton é o anjo mais poderoso que existe, é o mais tzadik, é o mais justo que existe. E ele é considerado o anjo da face de Hashem. O que significa? No templo nós tínhamos o santo dos santos, tinha o lugar santo, tinha um lugar onde as pessoas comuns podiam ir. Então imagina que também assim são os anjos. Mas esse anjo ficava dentro do santo dos santos, atrás do véu, né? Tanto que ele é chamado de anjo do véu. Ele vê Hashem face a face, porque Hashem criou ele assim, poderoso. Ele é um pouco menor que Hashem. Olha só que engraçado. É isso que os sábios falam, né? E quem é esse anjo? Pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas no Novo Testamento fala que o Mashiach tinha uma glória antes de vir a esse mundo. Ok? Você já deve ter matado a charada, mas eu vou ler com vocês mesmo assim para fazer um suspensezinho. Lá no Mazor, né? De Rosh Hashanah, isso é um Mazor muito antigo. Os de hoje em dia não tem mais essa passagem porque apagaram. Né? Apagaram, lógico que apagaram. Nesse Mazor de Rosh Hashanah está escrito o seguinte, aqui onde está grifado que eu grifei para vocês. Que seja feita da tua vontade, Hashem, meu Elohim, Elohim dos meus pais, que o toque que nós tocamos hoje seja bordado na cortina do templo. Olha só, pela mão do encarregado anjo Tartiel, como recebeu pela mão de Eliarro. Aí ele diz em hebraico, Zahu latovi Yeshuach sahapanin veasa. Significa Mimetraton, que é lembrado como para sempre. E Yeshuach, o príncipe da presença e príncipe Metraton. E tu nos encherá de misericórdia, bendito sejas tu, o Senhor da misericórdia. O que significa isso? Quem escreveu isso aqui, um livro de reza, foi um judeu ortodoxo. E no próprio Mazor está dizendo que Yeshua é o Metraton. Que ele é o anjo da face do Eterno. E é por isso que o Mashiach ele tinha uma glória anterior a ele vir a esse mundo. E ele se despojou desta glória para vir a esse mundo. E recebeu uma muito maior por obedecer. Por isso ele chama Hashem de Pai. Ele não era qualquer um, mas ele é o anjo da glória do Eterno. É ele que liga o nosso mundo ao mundo do Eterno. Ok? Ele se tornou um canal. É o nosso Mashiach. E o mais interessante, este anjo não pode ser adorado. Então quando você adora Yeshua, idolatria. Yeshua veio para ser o caminho para que você adore o Eterno e não a ele. Ok? Vamos continuar aqui. Tem mais coisa, não acabou aqui, meu querido. E ele diz assim, mais comentários sobre a tradição judaica. Moshe implora a Metraton que interceda junto a Hashem por ele, para que ele não morra. Olha só que legal. Mas o anjo responde, é inútil, porque ouvi as palavras por trás do véu. A tua oração não será respondida. Está aqui onde está escrito isso. Quando Hashem se entristeceu pela morte de Moshe, Metraton caiu diante dele e o consolou. Olha só a intimidade de Metraton com Hashem. E quando Moshe morreu, este anjo com 3 outros, os príncipes da sabedoria, cuidaram dele, pela tristeza. Está lá em Targum, Yerushalayim, Paradevarim e tal, você pode consultar. Os primeiros comentadores, com boas razões, identificaram o príncipe do mundo. Foi o que Mashiach mesmo foi chamado, príncipe da paz, príncipe do mundo, com Metraton.
Hashem instrui as crianças na Torá o último trimestre do dia, Metraton, durante os primeiros 3/4. Quer dizer, é ele que começa, ele que inicia, é por meio dele que Hashem inicia a criança a estudar a Torá. Foi esse anjo que fez com que Shemhaza, nem gosto de falar muito esse nome, dissesse antes do dilúvio: o Eterno destruirá o mundo. Ele é conhecido como poderoso escriba, príncipe dos anjos ministradores, e o Zohar define sua natureza exatamente declarando que ele é um pouco menor do que Hashem. Eu coloquei aqui, mostrar o Haggadah de Rosh Hashanah, mas foi o que eu mostrei no slide anterior, ok? Então vejam que ele não era qualquer anjo, e este é o Mashiach Yeshua, aquele que conduziu, aquele que redimiu o povo de Israel. Se você assistiu o Iniciando na Torá, você está tendo compreendendo muito mais. E continuando aqui, é o nosso estudo. Opa, ele está rebelde hoje. Então todo o povo respondeu a voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moshe ao Senhor a palavra do povo. O Tuaror, ele comenta: todo o povo respondeu simultaneamente. Moshe convocou todos os líderes, os juízes, os executores da lei, etc., na presença de todo o povo, e submeteram-se-lhes tudo o que Hashem tinha dito, e lhes ofereceu a escolha de aceitar todos esses mandamentos. Vendo os mandamentos em causa a nação inteira, a aceitação também foi exigida por toda a nação. As pessoas nem mesmo esperaram até que Moshe lhe fizesse a pergunta se estavam dispostos a aceitar tudo isso. Mas a Torá atesta que eles interromperam Moshe para indicar a sua pronta aceitação. Quer dizer, já viu tudo o que viu? É lógico que a gente vai aceitar, a gente já está aqui, na topo do monte. Hashem apareceu para 3 milhões de pessoas, isso quer dizer que há 3 milhões de testemunhas que aprovavam a Torá. Simples. E uma nova religião vem e diz que uma virgem ouviu que a Hashem a engravidaria e que o filho dela vai abolir a Torá. Não é isso que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, fala, mas a religião que faz uso dele diz isso. Que Eterno veio no pé do ouvido da virgem e falou assim: olha, você vai ter um filho. E aí esse filho cresce, olha, acabou a Torá, eu vim abolir a Torá. Mas será que isso é verdade? Quer dizer, se o Eterno estabeleceu a Torá com 3 milhões de testemunhas, se ele fosse desfazer a Torá, meu querido, ele teria também que falar para 3 milhões de pessoas. E isso não aconteceu. Se você ainda não sabe disso, assista o Iniciando na Torá. Você vai entender o que eu estou falando. Vamos continuar. Já estamos acabando. Disse também o Senhor a Moshe: vai o povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E o Rabbeinu Barriá, ele comenta: e que lavem as suas vestes. Dá a instrução de que deviam lavar as suas vestes. Concluímos que também deviam imergir seus corpos num banho ritual. Compare Mehilta, Barrodesh, seção 3. Que onde quer que a Torá mencione a exigência de lavar as roupas, a necessidade de imergir o corpo em um banho ritual, é um colário automático. Então, deixa eu beber uma água aqui. Aí eu coloquei, para complementar o discurso do sábio. Veja que já havia o mikve, e mesmo antes de João Batista, e vejam que também Hashem se importa sim com o que você veste e como você se porta. E até se você toma um banho ou não. Então as pessoas foram lá, lavaram as roupas, tomaram um banho, etc. E por que isso? Porque isso está associado com a pureza. Lembra que a gente não chegou em Levíticos, mas já vou adiantar para vocês que impureza na Torá é uma coisa que traz doença, sujeira, tudo isso aí é impureza.
a Torá considera como impuro. Então veja que o Eterno se importa assim até com a roupa que você usa. E tem gente que gosta de falar, porque o Eterno vê o coração, mas o Eterno vê o coração, vê a mente, vê o cabelo, o pé, o corpo, o olho. Porque se Hashem não visse essas coisas, qual o sentido de Hashem dar essas coisas para você? Por que o Eterno criou você com mão, com braço, com perna? Se não for também para você se importar com isso. Ok? Então veja que esse ritual, né, tem gente que fala, porque João Batista iniciou o batismo. Errado. O Mikveh já existia muitos anos antes de João Batista e já era associado com pureza. Por isso que ele fala, venham, se batizem para arrependimento dos pecados. Quer dizer, ele estava purificando o povo. Ok? Outro verso diz, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Eterno descerá diante dos olhos de todo o povo sobre um monte Sinai. Aí já vem de novo aquele negócio. O Eterno vai descer? Bom, o Rashban ele comenta, no entanto é provável que alguém tenha que entender o início do versículo 10 como se referindo a um anjo. Por que é isso? Que disse o que segue. Portanto, ele poderia dizer as palavras na terceira pessoa, que o Eterno vai descer. Pessoalmente, não disse o versículo 10, pois de outra forma que deveria dizer, eu irei descer. Eu já expliquei uma construção semelhante em Bereshit, Gênesis, em conexão com quem faz chover em Sodoma, e o significado das palavras do céu, Mar Hashamai. Nesse caso, nesse verso, em Bereshit Rabá, descreve que a primeira metade do verso como tendo sido falado por Gabriel, que é um anjo, enquanto a segunda metade foi dita pelo próprio Hashem, que está na terceira pessoa. Na verdade, a gente sabe que não foi Gabriel, mas foi o Metraton, aquele que representa o Eterno. Né? Outros sábios discordam, né, de qual anjo foi. Então, e por que ele está dizendo isso? Porque está escrito, olha só, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor, quer dizer, ele, o Senhor, descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Quer dizer, está na terceira pessoa. Não está falando eu vou descer, mas está falando ele, o Senhor. E o anjo estava lá. Então vejam que o Eterno, mais uma vez, usando os anjos, malachins, para representar o nosso mundo. E sempre será assim. E marcarás limites ao povo ao redor, dizendo, guardai-vos, que não subais ao monte, nem toques no seu termo. Todo aquele que tocar ao monte, certamente morrerá. E o Esforno, ele comenta, uma advertência para impedir que o povo fosse ferido no caso de pisotearem os marcos ao redor da montanha, na ânsia de vislumbrar, de ver o Eterno. Tais pessoas se tornassem vítimas de sua própria loucura. Prejudicariam toda a alegre experiência da entrega da Torá, profanando a terra ao redor deles com suas carcaças. Eles fariam com que os parentes se tornassem enlutados no que deveria ter sido a experiência mais auspiciosa de suas vidas. A presença de Hashem, a Shekinah, não se manifesta a pessoas em luto, ou mesmo alguém simplesmente em estado de depressão mental. Eu já expliquei isso, que a pessoa, para ver o Eterno, ela tem que estar feliz, que os sábios tomam um copo de vinho no Shabat para ficar mais alegre, e etc, etc. Era costume dos profetas, antes de receber a profecia, se alegrarem, né, também, e etc. Agora, o que eu quero falar aqui, eu coloquei até para me lembrar, como é a sensação de uma alma perto de Hashem. Muita gente tem a ideia de que vão ser destruídos, né, que nem Nadab e Aviú, foram consumidos. Nossa, isso é muito ruim. Né? Deve ter sido uma dor enorme. Mas não é bem assim, queridos. Por que acontece do homem morrer quando chega na glória de Hashem, quando entra nos santos dos santos, sem estar preparado, sem ser obediente? Como acontece com os cordeiros? Por quê? Por que o cordeiro, quando vai ser sacrificado a Hashem, ele não grita? Ele sempre se entrega. O cordeiro, o bode, etc. Por quê? Porque a alma que está sendo entregue a Hashem, ela não sente medo. Não é que o Eterno vai destruí-la, mas é que os sábios explicam que estar perto do Criador é algo tão bom, tão maravilhoso, tão fora do comum,
que mesmo que você não queira, a sua alma se entrega para ele e você morre. É assim que acontece. Inclusive falam, sabe, sobre Nadav e Avihu, que por mais que eles foram consumidos por estar oferecendo um fogo estranho, eles sentiram a maior alegria do mundo, que foram entregues a Hashem. Então esse é o sentido, não é que é terrível, porque é muito ruim, porque é uma sensação de medo terrível, não. É porque é algo tão bom, tão bom, tão bom à luz de Hashem. É que nem quando eu falo que se o Hashem viesse para esse mundo, destruiria esse mundo. Esse mundo se desfaria não porque Hashem é mau, terrível e destruidor, mas é porque é tão bom estar perto de Hashem que todo mundo se desfaria para se entregar a ele. Uma coisa muito, muito, muito superior. E falou Hashem todas essas palavras. Todas as palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Elohim, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Literalmente em hebraico, Anochi Adonai. Em todos os textos dos 10 mandamentos ocorre a palavra Elohim. A palavra Elohim é um termo para juiz. O que isso significa? Pode ser aplicado a homens, porque os juízes de Israel são juízes da Torá. Os levitas, como foi aplicado em toda a Torá. Então vejam que somente o primeiro mandamento ele fala Anochi Adonai e usa a palavra dele mesmo, o nome dele. Depois é só o Elohim. E amará o Senhor teu Elohim. Quer dizer, na terceira pessoa. Denota alguém falando do Eterno, que é um anjo, entregando as palavras do Eterno. E aqui começam os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Em hebraico está escrito, não terá outros deuses, outros Elohim, na minha face, na minha cara. Literalmente. Porque quem faz isso está perto do Eterno, o povo está perto do Eterno, e se eles adoram outros ídolos, eles vão adorar na face do Eterno, causando desgosto, desânimo. Qualquer tipo de adoração, meu querido. Qualquer tipo. O que é idolatria? Vamos definir idolatria. Vamos definir a idolatria como uma coisa mais fácil do mundo. Idolatria com Yeshua, o Mashiach. O que seria idolatria com ele? Como eu expliquei lá sobre o Metraton e tal. Mashiach é um canal para o Eterno. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o objetivo de quem vai a ele é ir ao Pai. Ele é um canal. Agora, se ele se torna um mediador, ou melhor, se ele se torna, em vez de ser uma porta, ele se torna o porteiro, idolatria. O que significa? Vamos dizer que a minha esposa está em outro lugar e eu preciso falar com ela. Eu pego meu celular, ligo para minha esposa. Ela atende e eu falo diretamente com ela. O que o celular é para mim? Ele é um canal. Agora, se eu pego uma pessoa aqui, falo com ela e essa pessoa leva até a minha esposa e fala com ela, o que essa pessoa é? Mediadora, idolatria. Usou Yeshua como mediador, idolatria. Se você começa a tua oração e fala, Yeshua, que você me ouça, que você não esqueça, está rezando para Yeshua, idolatria. Mas eu posso terminar minha oração em nome de Yeshua? Não tem problema, não é idolatria. Mas a sua oração e a sua reza tem que ser voltada a Hashem. Voltou a sua reza para qualquer outro lugar, para Yeshua, para Maria, para o poste, para o ferro. Meu ferro me ajuda. Ou você pensar que o seu copo te ajudou a conquistar. Que você pensar que o seu amuleto te ajudou a conquistar. Porque eu vou varrer o diabo na minha casa, né, que nem alguns fazem. Que crê que a vassoura tem um poder. Idolatria. Quem faz tudo é o Eterno. E o Eterno usa as coisas. Que nem se o povo começa a adorar Moshe por tudo que ele fez, idolatria. Porque quem fez todas as maravilhas por Moshe foi o Eterno. Então, esse é o conceito de não ter Deus. Esse é o conceito de ser idólatra. Ok? E ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante, alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem há nas águas de baixo na terra. Aí vem sempre os bobos e falam, mas e a fotografia? Não se encaixa nessa, não?
A fotografia, óbvio que não, meu querido, porque está escrito na Torá, imagens de escultura, quer dizer, a coisa que o homem vai lá na floresta, corta a madeira e esculpe um santinho. Idolatria. Proibido fazer isso. Vocês não têm ideia. Isso é proibido. Você tem aí imagens com você na sua casa, seja de quem for, de Jesus, Maria, do sábio da Torá. Eu tenho um boneco do sábio da Torá, eu oro perto dele. Errado, idolatria. Tem que queimar e jogar fora. Mas então eu queria alguma coisa para associar com o Eterno. Está errado. Qualquer coisa que você tenta, se você pegar um copo e falar, Hashem parece com esse copo, você está diminuindo Hashem. Não existe nada nesse mundo que se pareça com Hashem. Então, não pode fazer nada disso, nenhuma imagem de nada. Continuar. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Elohim, sou Elohim zeloso, quer dizer, ciumento, e algumas vezes aparece como apaixonado, aquela pessoa que é apaixonada por outra ao ponto de ter um ciúmes histérico. É esse o ciúmes do Eterno. O Eterno não aguenta ver você adorando outra coisa, não ser Ele. Ok? Que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Urash, ele comenta esse mandamento, ele diz, na hora que fala deles que me odeiam. Isso deve ser explicado no mesmo sentido que o Targum assume, quando eles retêm em suas mãos, exemplo, as más ações de seus antepassados, lá em Sanhedrin 27b. E eles armazenam a misericórdia que uma pessoa faz para dar em recompensa por ela às 1000 gerações dos descendentes daquela pessoa. Segue-se, portanto, que a medida do bem, recompensa, é muito maior do que a medida da punição, na proporção de 1 a 500, pois o primeiro é ameaçado apenas por 4 gerações, enquanto o último é concedido milhares de anos. Isso tá. Então veja que o Eterno tem muito mais vontade de te abençoar do que te amaldiçoar. E é incrível que o Eterno ele tem paciência por 4 gerações. E depois dessas 4, se as 4 gerações fizerem o que é terrível ao Eterno, continuar o mesmo erro, o Eterno vem e destrói, não mais segura a punição. Ok? E por que isso? Porque se você é mau, por exemplo, seu pai é bandido, você vê teu pai sofrer, você vê teu pai preso, você vê teu pai... a vida que teu pai leva perversa e ruim. Aí você, mesmo assim, vendo, você vai lá e quer viver nessa vida errada. Aí vai ser você bandido também. Aí seu filho nasce, aí vê o teu pai, o vô dele, bandido se lascando. Aí vê você, bandido, se lascando. Mas ele é perverso e ele quer ser bandido também. Aí nasce o bisneto. E ele vê as 3 gerações anteriores foram bandidas. Morreram cedo. Tiveram uma vida de perversão. E mesmo assim ela quer ser bandido. Aí o Eterno não tem mais paciência. E aí vem Hashem e destrói. Agora, por uma bondade que você faz, o Eterno abençoa até 1000 gerações. Você não tem ideia que é isso? Eu acho que nem passou aí. Tem muita gente que nem chegou a milhares de geração ainda de vida. E por que isso? Né? Porque uma mitzvah que você faz, os sábios falam que a luz é tão grande que o que desce para esse mundo é uma fração. A mitzvah tem uma luz tão grande que 90% dela fica no Shammai. E você só vai ser recompensado por aquela mitzvah quando você morrer. Porque não tem como ela descer para esse mundo. Um ato de bondade que você faz. Ok? Para vocês terem uma ideia. Inclusive eu tive um caso conhecida minha, que era uma mulher não religiosa, não tinha nada com Hashem, nem nada, nenhuma religião. Mulher normal, não tinha, até acho que quase ateu. E o incrível é que sempre que ela ficava doente, as piores doenças do mundo, ela sempre saía curada milagrosamente, sem necessidade de ninguém orar para ela, sem necessidade de nada. Simplesmente um dia ela estava com câncer, passou um mês, ela sai do hospital sem câncer, curada. E ninguém orou por ela, ninguém fez nada por ela, não imagine nada disso, não fique imaginando isso. Por que isso? Porque algum familiar dela
no passado fez algo tão bom que a Shen até os dias de hoje está recompensando a vida dela. Okay? Então vejam só e pensem nos filhos de vocês. Próximo, não tomarás o nome do Eterno teu Elohim em vão. Mais uma vez na terceira pessoa. Porque o Senhor não terá inocente quem tomar seu nome em vão. Eu sei que a Shen considera muito a ignorância do povo da Techuvá. Mas esse daqui é um dos mandamentos que eu mais vejo as pessoas quebrarem. Pessoal, vamos acordar. Não fiquem colocando o nome do Eterno, Yod Revav, em papel. Não fica colocando em foto. Eu já vi pessoas colocarem fotos sensuais e colocarem o nome do Eterno. Isso é abominação. Não fica falando fora de reza. Não fica falando para todo mundo. Tem gente que vai para a internet para brigar pelo nome de Hashem. Não, interpreta dessa forma. Ele se lê dessa forma. Pode estar certo, pode estar errado. E sai por aí ensinando um monte de gente. E acaba ensinando até idólatra a falar o nome de Hashem. E esse idólatra vai lá e amaldiçoa o nome de Hashem. A culpa é de quem? É sua, meu querido. Então vamos acordar. Parem de escrever o nome do Eterno. Parem de espalhar o nome do Eterno. Inclusive tem uma profecia que diz que os filhos de Israel nas nações profanaram o nome de Hashem. E essa profecia já acontece. Na vida de vocês mesmos da Techuvá. Então parem com isso. Evoluam e cresçam. Tá? Estamos acabando. Lembra-te do dia do Shabat para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat de Hashem, teu Elohim. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem o seu filho, sua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro da tua porta. Porquanto em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do Shabat e o santificou. Quer dizer que é um dia superior aos outros dias. Ok? E esse dia só se torna superior para você quando você decide guardar o Shabat. Porque fora disso ele é um dia comum. Para o Goim, para o gentil que não guarda, é um dia comum. A santidade do Shabat só recai sobre aquele que realmente guarda o Shabat. O que significa não fazer obra? Não vai lavar a casa, não é dia de limpar a casa, não é dia de escrever teu livro, não é dia de perder teu tempo vendo futebol, não é dia de perder o seu tempo procurando a sua vontade, não é dia de sair para a praia, não é dia de sair para passear. É o Shabat, ok, querido? Fique em casa, ou se não, vai na tua vizinhança, vai fazer uma boa obra. Leia Isaías 58 e você vai entender exatamente o que é guardar o Shabat. É você procurar os interesses do Eterno, fazer de tzedakah, vai visitar um asilo, faz uma ajuda comunitária, ajuda o próximo na rua, gente passando fome aí, é o que mais tem, ok? É um dia de você ajudar os necessitados, vai falar com a tua mãe, falar com teus pais, honrar teu pai e tua mãe, vai procurar o Eterno, rezar para o Eterno, cumprir as orações, né? Pega um sidur, ora para Hashem, estuda a Torá como nós estamos fazendo hoje, gasta o seu tempo para Hashem, ok? Leia Isaías 58 você vai entender. Aí você vai falar, mas Yosef, eu trabalho no sábado, eu trabalho no Shabat, não tem como eu guardar. E agora? Saio do meu emprego? Não. Os filhos de Israel, tanto quanto todos os prosélitos, muitas vezes foram aprendendo a guardar o Shabat. E você, que hoje trabalha, continue trabalhando, porque senão você vira uma necessidade, isso é burrice. É mais fácil que você continue estudando, e a Hashem proverá isso, tá? A Hashem vai te prover um trabalho. Aconteceu comigo, eu trabalhava num shopping, todos os dias da semana. Nem no domingo eu folgava. Mas hoje eu guardo Shabat. Então, creia e tenha confiança em Hashem, com o coração limpo. Se realmente é porque você trabalha e não pode, continue trabalhando, continue estudando, continue fazendo a sua parte. Que quando você tiver mérito, estiver preparado, estiver pronto, a Hashem vai te chamar e vai te dar um bom emprego e você vai poder guardar o Shabat. Fora isso, não se preocupe, tá? Fique tranquilo.
Honra o seu pai e sua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Elohim te dá. Honrar pai e mãe é sustentar teu pai e tua mãe, respeitar o teu pai e tua mãe. Vejam só o que Jetro fez. Olha, desculpa, o que Moshe fez com Jetro. Jetro era idólatra, Jetro não conhecia a Torá, Jetro não era do povo. Mas veja como Moshe tratou Jetro, com todo o respeito. Eu tive um erro muito grave, eu tenho muito problema com esse mandamento. Tive um problema enorme com ele, porque eu fui uma criança, um adolescente rebelde. Paguei muito por isso, sofri muito por causa disso. Mas hoje eu estou aos poucos interiorizando esse mandamento e eu já mudei muito em relação ao que eu era com a minha mãe e com meu pai. Minha esposa é testemunha disso. Então esse é um dos mandamentos principais. Honrar o pai e a mãe. Não interessa se é idólatra, se não é, se crê na Torá, não. Honra o teu pai e a tua mãe. Ok? Não caça briga com teu pai e tua mãe. Seu pai não aceita a Torá, tua mãe não aceita, não fica querendo jogar isso na cabeça deles. Ok? Deixa eles no tempo deles. Ore por eles. Próximo verso. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Eu acho que isso nem precisa de explicar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós estamos falando de Lashon Hará, falso testemunho. Você que gosta de ficar falando da vida dos outros para outras pessoas. Proibido. Para você que quer saber mais de Lashon Hará e sobre esses conceitos morais, assista a nossa série Leitura da Psicologia dos Justos. Tá aí uma playlist, você pode assistir, você vai aprender muito. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o servo, serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E agora termina. E disseram a Moshe: fala tu conosco que ouviremos, e não fala Hashem conosco para que não morramos. Muita gente pensa, mas então são só 10 mandamentos, né? O resto não importa. Errado. Só há divisão de 10 mandamentos, meu querido, porque o povo não aguentou não aguentou falar com o Eterno. Mas não existe divisão. São 613 mandamentos. E você só vai entender cada um deles estudando a Torá, como nós estamos fazendo aqui. Então o Rahaim ele explica esse verso. Ele fala: fale você. Ele comenta: as pessoas queriam dizer que, se a aceitação dos mandamentos de Hashem dependesse do que? De ouvirmos falar diretamente conosco, isso já não era mais necessário. Eles disseram: é bom o suficiente ouvirmos os seus mandamentos à medida que saem da sua boca, Moshe. Consideraremos isso como obrigatório. Não desejamos colocar em risco nossa vida ao ficarmos expostos à voz de Hashem por mais tempo. Disseram a Moshe: se você falar conosco, seremos capazes de ouvi-lo sem morrer. Se Hashem falar conosco para continuar a falar para nós não podíamos ouvir, porque nós morreríamos. Vejam só como foi terrível. Foi uma coisa assustadora, ao mesmo tempo do outro conceito que eu expliquei. Então é por isso que há a divisão dos 10 mandamentos. Mas na Torá tinha todos os 613 mandamentos, ok? Não é só 10. Até porque você não pode casar com a tua mãe. E isso está descrito na Torá nos próximos mandamentos. Não há divisão cerimonial com moral, essas baboseiras que os outros ensinam. A Torá é uma só e acabou. E agora, meus queridos, eu acredito que são a arqueologia. Para terminar e fechar, hoje nós temos mais provas arqueológicas para mostrar para vocês. Primeiro, o caminho do povo. O povo está aqui na terra de Goshen, que hoje é Ramsés, que é a terra mais fértil do Egito. Passou por Sucot, atravessou todo esse mar aqui. Foi onde o povo do Egito achou que eles estavam rodeando, porque mais sentido faz para Israel subir por aqui, mas o plano do Eterno é ir até o Monte Sinai. Aí os egípcios vieram, correndo atrás deles, etc. Perseguição, tal, êxodo, aqui. Aqui acontece a abertura do Mar Vermelho. E eles vieram, caminharam por toda essa região, 3 meses, ficaram aqui e vieram até o Monte Sinai, que é o Jabel El-Laos, chamado hoje como assim, como esse nome. E lá nesse monte, nós temos estas provas arqueológicas, ok?
mostrando para vocês aí. Oh, não volta. Nós temos aqui o altar de Moshe, quando Moshe sacrificava os novilhos, ok? As 12 pedras que Hashem mandou ele fazer, representando cada uma 12 tribos. E aqui estão os poços, né? Aqui só está mostrando um poço, mas são os poços que Hashem mandou Moshe colocar ao redor do monte, ok? Então essas 12 pedras já não estão mais lá, porque o governo da região pegou e levou tudo para uma mesquita e não deixa mais ninguém chegar perto. Porque isso é uma clara evidência do êxodo. Esse povo odeia o povo de Israel, né? Vamos continuar. Aí nós temos o monte, o topo do monte carbonizado. E mais legal, as pedras estão carbonizadas de dentro para fora. Então, a menos que se suponha que um homem veio aí e queimou toda essa região com não sei o que, né? Porque não tinha álcool na época, não tinha etanol para fazer uma fogueira desse tamanho numa pedra, né? Não tem como. Essa foi a conclusão, então, o resultado da presença do Eterno ter chegado, porque ele chegou como fogo, como a Torá relata. Aqui estão várias inscrições de vários cordeiros aqui, que eles fizeram a idolatria, né? Então, tá aqui as escritas em estilo egípcio, não é em estilo de nenhum outro povo, porque o povo de Israel viveu muito no Egito, então eles aprenderam a escrever lá, vejam só. E aqui uma menorá, talhada também lá nesse monte, né? Tem um pesquisador aqui, tem uma foto enorme, eu tirei só um pedaço para vocês verem. Aqui é uma vista... Opa! Aqui é a vista da montanha do lado de cima, a vista de helicóptero. Vejam o tamanho, né? Veja que está carbonizado até os dias de hoje, né? Vejam só como a glória do Eterno se manifestou para o povo de Israel de uma maneira tremenda, ok? E tem esses caminhos aqui, ó, que por um desses caminhos, que não está queimado, não está carbonizado, foi por onde Moshe subiu para falar com o Eterno. Vejam que a glória de Hashem foi terrível, de forma que até os dias de hoje nós podemos ver. Tem mais provas arqueológicas, né? Tem o altar do bezerro de ouro, também está lá. Tem a pedra que jorrou água, todas essas provas. Mas, infelizmente, para a tristeza de vocês, não vou falar hoje, não vou mostrar hoje. Vai ficar esperando a próxima Parashá. Ok? Já falei muito hoje. Então, opa, voltou para o primeiro. Voltei aqui para o primeiro quadro, vou ter que voltar até lá. Mas enquanto eu volto aqui, já falando para vocês, se você achou que esse estudo valeu a pena, se você adquiriu conhecimento, se você acha que isso aqui vale alguma coisa, compartilhe. Se você quer nos incentivar, dê o seu like. Mesmo se você não curtiu, compartilhar, eu vou continuar. Mas, se você acha que vale a pena, compartilhe e deixa o seu curtir aí no nosso canal. Que a Hashem abençoe todos vocês. Espero vocês amanhã, no domingo, às 2 horas da tarde, para falar de psicologia dos justos. Que a Hashem abençoe a vocês, o Shabbat de vocês. Levem essas informações adiante, compartilhem o conhecimento da Torá. Ok? Vale a pena aí uma dica, que vocês pesquisem sobre esse Monte Sinai. Tem muitas provas arqueológicas, você pode colocar no Google Monte Sinai na Arábia. Você vai achar muita coisa, ok? Que a Hashem abençoe todos vocês. Até a próxima.